Olá, olá, boa tarde, gente. Quem tá entrando, deixa eu tentar colocar o tema da nossa live aqui. Ixi, enfim, não deu. Bom, muito boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente nesse sabadão, né? Sábado de quarentena, mas um sábado super especial em que a Facilitando Escolhas tem uma convidada mega hiper importante, né? Que trabalha aí com um tema super legal e quem aí que está nos acompanhando e trabalha com orientação profissional sabe da importância, né, da família no processo da escolha do jovem. Então, deixa eu aceitar aqui. Berta Cavalcante está entrando. Vamos lá. Oi, Oi, professora. E aí, Roberta, tá joia? oi, tudo ótimo, Adriana. Que bom que ter você aqui com a gente, né, nesse sábado. Já agradecer de antemão, né, por você ter topado participar aqui com a gente na Facilitando Escolhas, dessa semana e desses 10 dias de lives, né, falando sobre esse tema que a gente nem gosta, né, Roberta, que é a orientação profissional, que são as escolhas, né, dos jovens e tudo que está envolvido aí nas escolhas, né? Então, obrigada por você ter topado, né, nesse sabadão de quarentena, tá aqui com a gente. Eu que agradeço, Adriana. A gente não gosta pouco, né? Eu digo que a gente ama, né? E Não. aí a gente estava conversando ontem sobre isso, né? E falando o quanto para mim é extremamente prazeroso poder falar de algo que eu vivo, que eu falo, que eu faço, né? E eu de antemão já E, e, agradeço a vocês a confiança. e você tem um trabalho muito interessante na universidade aí que você trabalha, né, Roberta? Assim, pelo que você contou, pelo que a gente olha, que a gente acompanha, assim, bem abrangente. Então, tem reorientação de carreira com os meninos que entram, né, e que não se encontram. Tem um trabalho com os pais. Então, assim, eu acho que o seu trabalho aí na faculdade, né, é um exemplo também para muitas outras universidades, outras faculdades que também poderiam ter esse olhar para esses meninos que entram, né? Que às vezes a gente acha que é só a primeira escolha ali, né? Fez a escolha e acabaram os seus problemas, mas quanto sofrimento às vezes tem lá dentro, né? Da É. faculdade para você não se encontrar no curso, né? E ter que fazer, às vezes, uma nova escolha. É, na verdade, eu trabalho na universidade, né? Até já me apresentando um pouquinho, né, Adriana, assim, Uhum. eu trabalho na universidade aqui em Fortaleza e trabalho também em consultório e na área de orientação profissional e carreira. Na universidade, a gente tem, eu digo que eu sou uma privilegiada, porque eu trabalho numa universidade que eu acredito muito. E eu acredito que as ações que a gente tem feito de carreira, né? A gente tem feito acreditando no que a gente pode contribuir junto ao jovem, né? Tem muita Uhum. coisa ainda para a gente fazer. É um trabalho que eu digo que a gente já começou há uns 3 anos e pouco, então ele ainda está engateando, né? Mas a gente já consegue perceber alguns frutos, né, desse trabalho. E junto aos pais, que eu acho que é o nosso tema mais específico, né, que nós vamos falar hoje, Isso. na universidade, a minha intervenção junto aos pais, ainda eu digo que é pequena, até porque quando eles entram no universo da universidade, a gente acredita que eles criam mais autonomia, então a gente trabalha mais com o aluno, né? Não é que a gente não tenha contato com a Uhum. família, quando é necessário a gente tem. Até quando o jovem nos dá espaço para isso, ou quando os pais nos buscam. Mas a minha intervenção maior junto com as famílias, eu digo que é muito mais um trabalho que eu desenvolvo, né, fora da universidade, né, que é um trabalho que eu desenvolvo mais no consultório. Aham. E nesse trabalho, mesmo que não seja diretamente com os pais, né, sejam mais com os meninos, mas com certeza você vê também o reflexo da família no Da processo de família. escolha desses meninos, né? É, Então,
é sempre, né, Adriana? Se a gente for falar, assim, Aham, se a gente for pensar um pouquinho, né? E aí eu gosto muito de levar a parar para pensar. Eu acho que antes da gente ter um filho, a gente tem expectativas para ele. A gente tem um projeto uhum. de filho antes de só se tornar pai e mãe, né? E quando a gente fala de filho, a gente não fala de uma pessoa qualquer, né? Você é mãe, né? Acho que você é mãe, né? Sou. Pois eu também Aham, sou. Acredito que muitos que estejam nos acompanhando também possam ser. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente fala de filho, a gente não fala de uma pessoa qualquer. A gente fala talvez da pessoa que a gente aham, mais ame na nossa vida, né? Então, é impossível a gente falar de escolha profissional e a gente não inserir a família e a gente não achar que essa família não está presente. Ela está presente desde o início do processo, né? aham, E é importante a gente estar junto dessa família. Eu acredito muito nisso, que a gente junto à família a gente pode contribuir muito, né? E aí, assim, aham. só colocando um pouquinho mais, que eu acredito que você vai fazer mais condução aí. Mas, assim, por que que essa família é tão importante, né? Vamos pensar assim um pouquinho. Porque o jovem, ele Aham. está atravessando um momento de muita mudança. E essas mudanças, que não só é quem eu sou e quem eu quero ser, né? São mudanças também que têm um impacto na família, nessa forma da família se relacionar com o jovem, né? E essa família precisa entender que esse ritual de crescimento na nossa cultura perpassa a escolha profissional. Eu acho que a escolha profissional, na minha forma de conceber, é um ritual que sinaliza para os pais que os filhos estão crescendo, né? Que os filhos Aham. estão criando autonomia, né? E que isso não é fácil a gente lidar numa cultura feita a nossa, não, Adriana, né? Não. Esse que eu falo assim, é muito difícil para os pais também conseguirem entender até que ponto eles podem soltar as rédeas, como diz aqui em Minas, um pouquinho, né? Soltar as rédeas, né? Deixar o filho voar, fazer suas próprias escolhas, porque ele ainda tem aquela sensação de que eu tenho que cuidar, né? Pode ser Sim. perigoso, o que que vai ser? Então, assim, eu acho que esse trabalho assim com as famílias, a gente vê o quanto que a gente vai poder conversar um pouco mais, mas o quanto que as famílias têm papel fundamental na escolha dos filhos, né? Às vezes até os pais, muitas das vezes acham, né? Até no consultório a gente não tem mais contato, acham assim, não, eu deixo ele livre para fazer a escolha, eu apoio, mas esse livre, esse apoio incondicional, às vezes o filho não consegue fazer essa leitura assim da mesma forma como o pai nos traz, né? É, Mas a a gente gente. já até pulou, assim, que eu ia te perguntar como é que foi também as suas Tá, escolhas, né? Você tá. também teve influência da família, como é que foi assim, o seu processo de escolha De também, escolha. Roberto? É bem interessante, né? Quando a gente começa a pensar um pouco que nenhuma escolha ela vem por acaso, né? A Não. psicologia, ela chegou para mim de uma forma muito interessante, porque assim, não havia nenhuma valoração pela psicologia na minha família, mas também nem contra, né? Era uma época em que havia só três cursos: era direito, era medicina e engenharia, que ainda é muito forte, né? Mas assim, quando eu fui escolher, eram esses três cursos. E eu me lembro que a minha mãe queria muito que eu fosse, na verdade, ela queria ter um filho médico, né? Assim, havia um desejo muito grande, né? De ter um filho médico. E meu pai era engenheiro civil, então, assim, eu acredito, não sei se havia muita expectativa nele de que alguém fosse para essa área. Mas eu fui me concebendo e percebendo que eu ia trabalhar com pessoas, alguma coisa ligada a pessoas, alguma coisa com cuidar, né? Assim, passei um pouco pela medicina até eu me dar conta que não era o estilo de vida. Eu admiro muito médico, né? Mas não é um estilo de vida meu, né? O que eu gostaria para mim, tá? Mas ele chegou mesmo, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu digo que o que foi o pontapé da escolha, além de uma profissão que tivesse que lidar com gente, com pessoas, diretamente o cuidar, o ajudar o outro, é interessante. Chegou nas minhas mãos um livro, que o livro não sei se você conhece, é um livro chamado Dibs em Busca de Si Mesmo, né? Que é a história de uma criança que uma ludoterapeuta, uma psicóloga, né, a Virginia Axeline, ela faz todo um trabalho com essa criança. Eu tinha uma grande amiga que o pai dela era poeta e ele recebia muitos livros. E ele lembrou de mim e me presenteou com esse livro. E eu fui lendo e eu fui entendendo o que é que era psicologia a partir desse livro. Eu disse assim, isso é que eu quero ser. Né? Então, nunca tive contato com psicólogo, não tive acompanhamento com psicólogo, né? Assim, na minha história, assim, até escolher. Mas esse livro foi o pontapé inicial para eu entender e compreender o que era a psicologia e por que é que a psicologia podia ser uma profissão, né, viável para mim. E foi ficando mais claro para mim à medida que eu fui conhecendo um pouco mais. Houve uma aceitação por parte da família, não tive nenhum problema com relação a isso, mas o que eu queria destacar é que, assim, dentro da psicologia,
a docência foi uma área que me encantou, né? E aí depois eu parando Uhum. para pensar, assim, eu tenho uma história de vida de educadores, né? Meu pai ensinava na universidade, ensinou muito tempo. Eu tenho uma história de outros familiares também envolvidos com a educação, né? Então, assim, eu acho que a escolha também pela docência teve também uma interferênciazinha na minha história de vida, né? De identificação de alguns modelos, sabe? E foi assim que se Aham. deu, né? Aham. E dentro da É... psicologia, só reforçando um pouquinho, ah, como é que eu cheguei na orientação profissional, né? Dentro da psicologia, eu passei por várias áreas de atuação, Adriana, até chegar na escolha profissional. A escolha profissional, ela chegou para mim pela prática, não foi na universidade. Depois que eu terminei a universidade, trabalhando numa grande escola aqui em Fortaleza, eu fui convidada a ter que dar conta dessa demanda, né, de trabalhar a escolha profissional na escola. Então, ela chegou dessa aham. forma para mim, e aí eu comecei a estudar, ir atrás, depois fiz a formação, e depois da formação foi que eu fui para o consultório. E hoje, assim, eu leciono essa área, atuo no consultório, faço outras atividades, né, focadas na escolha da profissão. Aham. Depois que ela encontrou você, você nunca mais deixou ela, né, Roberta? Tipo assim. Não, não, porque tem uma Aham. identificação muito forte, sabe, Adriana? E eu acho que uma das identificações que eu Aham. vejo de mim é poder trabalhar com algo positivo. Quando eu falo de futuro, que é o desconhecido, que às vezes causa ansiedade, angústia, mas é tão bom você poder vislumbrar e trabalhar com o jovem possibilidades dele do futuro, né? E eu gosto Uhum. muito disso. E é uma área também muito dinâmica, né? É uma área que tem muito movimento, você vê como o jovem começa e como ele termina o processo. Então, assim, e os temas mesmo que a gente trabalha no processo de escolha profissional é algo que me identifica muito, né? Uhum. Bom, tem várias pessoas aí mandando alôzinho para você, Roberta, ó. Ah, É eu a divulguei, Dani. é, Um abraço para tem, todo mundo que está aí acompanhando a gente, né? tem umas ex-alunas, Maristela. tem umas ex-alunas queridas aqui, que, que eu gosto muito, profissionais de psicologia que eu admiro muito aqui em Fortaleza. Divulguei para os pais, né, dos meus jovens que eu atendo. Acredito que alguns Aham. devam estar aqui também, né, me escutando. Legal, Tem gente. algum pai aí, gente? Se tiver algum pai, manda um ok aí pra gente ver, né? Quem é um Suzana paizinho que está aí querida, acompanhando. a Alina, um monte de gente boa aqui. Se A tiver algum Lívia pai ou mãe, também. se tiver algum pai ou mãe que eu acompanho, né? Isso. Opa, Vamos deixa eu lá. voltar aqui. Isso. Bom, professor, Roberta, então, assim, vamos falar um pouquinho então do jovem e esse momento de escolha, né? Que ele está vivendo aí. Como que você vê isso? Como que se dá? Vamos lá, né? A gente sabe que escolher não é fácil, Adriana. Em nenhum momento na vida fazer escolhas é algo fácil. Eu lhe digo que a família, com certeza, a literatura aponta isso, e eu vejo isso todos os dias no consultório, que eu não digo que é determinante, mas interfere muito, influencia muito no processo de escolha do jovem. E quando eu digo influencia, não necessariamente eu estou falando de aspectos negativos. A gente percebe influências Uhum, também muito positivas nesse processo. Mas quando a gente trabalha com escolha, a gente sabe que não é fácil a gente tomar decisão e a gente escolher. E principalmente quando a uhum, gente tem 16, 17 anos de idade, que o nosso social, ele diz o quê para a gente? Ele diz duas coisas muito fortes, que eu tento desconstruir com os jovens, fazer eles pensarem, né? Um, que eu não posso errar, e aí vem a minha primeira uhum, questão aí, até para fazer os pais pensarem, né? Será que existe escolha certa ou errada na escolha da profissão? Será que não existe uma escolha possível que a nossa querida Dulce fala tanto? Né, assim, e o que é uma uhum, escolha possível? Será que se eu fizer uma escolha e depois eu perceber que não é aquilo que eu queria, será que naquele momento não era aquela escolha dentro das minhas condições emocionais, né? Dentro das minhas condições de vida? Será que não era a escolha possível para mim? E depois de uma caminhada eu começo a perceber que não é e vou confirmando, né? Porque a gente escolhe muito cedo. Então tem essa questão e uma uhum, outra questão é o eterno, né? Eu vou escolher uma coisa que tem que ser para a minha vida toda. E aí eu faço também a gente uhum, pensar um pouquinho. O que que a gente pode dizer que hoje é para a nossa vida toda? Num mundo de tantas mudanças, em que o trabalho muda tanto, a nossa relação de lidar com o trabalho se modifica tanto. Como é que a gente pode dizer que eu vou escolher um curso hoje
e que vai ser o final da minha vida, né, esse curso. Será que eu posso dizer isso mesmo? Né? Então, esses dois aspectos eu acho que interferem muito no processo de escolha, e eles vêm de onde? Eles vêm de uma relação social de convivência desse jovem que está o pé lá na família também. Né? Que eu tenho certeza que o jovem ele Uhum. constrói também essas crenças, né? E que muitas vezes isso traz o sentimento de culpa. Quando eu não escolhi e percebi que não era isso, o sentimento de culpa de eu errei, né? Ou então o medo de Aham. escolher, que é o medo de escolher errado, né? Então a primeira coisa que a gente tem que Aham. pensar é que escolher, ela não é um processo fácil, a escolha profissional, porque tem muitos aspectos, né? Que interfere esse processo de escolha. E a família, que a gente está trazendo aqui, é um dos grandes aspectos que eu vejo que precisa estar pertinho, né? Mas precisa entender e compreender que esse movimento, ele é do jovem, né? Esse movimento de escolha profissional. Aham. Às vezes a gente vê muito uma pressão do jovem, eu acho que deve acontecer aí também com seus orientandos, um medo assim de decepcionar os pais, né? Eu acho isso tão forte, né? Tipo assim, a pressão que muitos carregam assim, não, eu tenho que sair do ensino médio e já entrar na faculdade de cara, porque meu pai investiu em mim a vida toda, assim, ele pagou escola cara para mim, né? Tipo assim, investiu no meu estudo a vida toda, eu vou decepcionar meus pais. Toda a vida eles falaram que estavam pagando uma escola boa para eu poder entrar numa faculdade boa, para eu poder passar, e agora eu não passar, né? Então é uma pressão assim muito grande também na hora dessa escolha, né? E aí às vezes acabam muitos fazendo uma escolha pela nota ou pela possibilidade de adentrar a faculdade, né? Muito. Isso a gente vê muito em alguns jovens em que há essa necessidade dessa aprovação da família, né? Assim, essa necessidade, aparece Uhum. às vezes até um sentimento não só de pertença, mas sentimento de lealdade naquela família, às vezes até gratidão, né? Meus pais fazem tanto por mim, como é que eu, nesse momento, não vou dar esse gosto aos meus pais de escolher algo que eles também queiram, né? Eu vejo em alguns jovens Uhum. isso é algo muito forte e que às vezes eles não têm nem tanta consciência disso, sabe, Adriana? E que a gente precisa tornar isso claro para ele, né? Assim, nesse momento, como é que é para ele fazer uma escolha, né? E se ele fizer uma escolha em cima de algo que não é tão desejado para o pai e para a mãe, conversar com esses pais sobre isso, porque às vezes pode ser muito mais fantasia até desse jovem, né, nesse momento, do que realmente um Uhum. dado de realidade. Mas o que eu digo sempre é que, assim, a gente quer fazer uma escolha em paz com a família, né? E essa escolha em paz com a família Uhum. entra o quê? Numa escolha em que meus pais se admirem, né? Uma escolha em que os meus pais gostem, que eles apoiem, né? Então, perpassa muito por isso, por essa aprovação da família. Todos os filhos? Não. Mas lá no fundo há um sentimento de ser aceito, né? Nessa escolha profissional. Pode falar. E até o Eu ia dizer. fui e segurei, né? E até o É, inverso, quando é muito gritante, né? Porque às vezes eu já tive casos assim também. Não, meu pai quer que eu faça isso, isso e isso. Isso não tem nada a ver com isso. Eu não vou nem pensar, porque meu pai fica falando também que é para eu fazer isso e não tem nada a ver comigo, não vou nem pensar. Até que ponto também, né? Esse ataque direto a uma escolha do pai, até que ponto também não é uma forma de chamar atenção também, de demonstrar outras questões. E eu sempre pontuo assim, olha, mas é só porque o seu pai está falando o curso que você vai deixar ele sem olhar, sem pesquisar, porque isso é perigoso demais, né? Talvez o muito. seu pai, não estou falando que ele tenha razão, mas ele também te conhece. Então a gente fala muito do filtro, né, da família. É importante, Muito. são as pessoas que mais te conhecem, que mais te amam na vida, nós enquanto mães, né? Com certeza nós somos as pessoas que amamos, assim, damos a vida mesmo, trabalhamos e fazemos o que é possível pelos nossos filhos, mas nós estamos fadados ao erro. Então, eu já trabalho que a Giovana com certeza vai ter coisas que ela vai reclamar de mim no futuro, né, Roberto? Faz parte, né? Faz. Mas assim, o filho também entender que não pode também deixar de às vezes pesquisar uma profissão, olhar aquela profissão só porque aquilo está na roda, né? Eu preciso ter mais argumentos, né? Sim, eu vejo muito assim também, sabe, Adriana? Duas formas que eu vejo do jovem nesse processo de escolha frente à família, né? Ou eu escolho alguma coisa que me identifica, e aí a expectativa desse pai de buscar, né, com que o filho se identifique com o modelo, né?
possa ser meu sucessor, possa trabalhar na minha empresa, possa ocupar o meu lugar, né? Essa expectativa, esse desejo dos pais frente a isso. Ou escolher algo que seja diferente da minha escolha enquanto mãe, porque eu quero que esse filho vá mais além do que eu fui. Às vezes eu não me realizo numa profissão e eu quero que meu filho se realize Uhum. por mim. Então a gente percebe muito esses dois aspectos, né? Assim, ou um aspecto de diferenciação, ou um aspecto de identificação no sentido de imitação desse modelo dos pais, né? E a gente sabe o quanto isso muitas vezes não vem dentro do processo de orientação profissional com muita clareza, porque está misturado também com as emoções, com o sentimento, com a relação com esse pai, com Uhum. essa mãe, né? Então eu penso que o jovem, ele precisa dar conta disso, né? Entender e compreender, porque os pais, eles são modelos para os filhos, e são modelos positivos ou não. Por exemplo, se eu gosto da minha profissão e me realizo e falo bem dela, qual é a visão que o meu filho está construindo sobre trabalho? Qual é a visão que o meu filho tem sobre trabalhar e sobre a minha profissão e sobre profissão, né? Se eu chego em casa reclamando, me queixando, não vejo a hora de me aposentar, né? Que cada vez vai ser mais difícil, né? Mas assim, se eu trago algumas posturas frente ao meu trabalho, o que é que meu filho também ele vai compreender sobre o que é trabalho? E será que trabalho, que é um tema que a gente trabalha no processo de escolha, né? Só se remete às Uhum. questões financeiras, né? Que é um determinante muito forte hoje na nossa cultura, o econômico, né? Será que trabalhar é só isso? Será que o trabalhar também não vai falar de mim, da minha relação com esse mundo, né? Com o que eu faço nesse mundo? Ele tem uma relação tão forte com a minha identidade profissional. E construir um Uhum. social e contribuir com o social por meio do trabalho, né? Então, eu vejo que esses dois aspectos de diferenciação ou de identificação, o jovem ele traz um processo de escolha profissional, né? E que os pais, eles de alguma forma, eles sem se dar conta disso, às vezes, né? De que é intenção, eu digo até que nós, enquanto pais, eu me coloco aqui como mãe, a gente tem boas intenções demais para os nossos filhos, mas a gente precisa entender, às vezes, que o que o nosso filho quer e o que vai fazê-lo feliz não necessariamente é o que eu quero, né? A gente Aham. precisa entender e compreender isso, né? Aham. E aí, como você É, coloca, assim, só te aham. colocando do que você acabou de dizer aqui. Pode. E aí, nós, enquanto pais, precisamos aprender a lidar com um sentimento que não é fácil, que é o de frustração, né? É saber que os Aham. filhos vão fazer as escolhas deles, independente dos nossos desejos. Mas a gente não quer, né, que eles sejam felizes. Então, se a gente quer que eles sejam Uhum. felizes, por que que eles têm que corresponder aos nossos desejos? Né? Então é uma coisa Uhum. assim que eu fico sempre, eu paro muito para pensar, né? Eu tô com um filho agora no segundo ano e tô como mãe, vivendo como mãe, não como profissional. E eu a todo momento fico pensando nessas questões aqui, né? Até que ponto a gente favorece, até que ponto a gente dificulta o processo de escolha profissional dos nossos filhos, né? Aham. E aproveitando então, Roberto, você trouxe essa fala, né? Você acha que até que ponto, então, né, os pais podem ajudar os filhos aí no processo de escolha deles, ou até que ponto, até onde os pais podem ir, né? É, quais são as dificuldades, né, que eles geralmente colocam para você de lidar com esse momento de escolha, essa frustração, né, como você trouxe de não ter a escolha ali avaliada ou Uhum. escolhida, né, pelo filho. Como é que você vê assim os pais nessas facilidades e dificuldades aí no momento de escolha? De escolha, né? Eu vejo o pai como alguém extremamente importante, né? Muito importante, Uhum, assim. Tanto é que no meu processo quando eu trabalho com orientação profissional com jovens, é impossível, né? Assim, eu não ter contato com os pais, assim, e o pai e a mãe uhum, vêm muito no processo de escolha. Então eu vejo assim, do quanto é importante, do quanto esse momento é um momento ímpar para os filhos e para os pais que também estão inaugurando, né? Vamos pensar assim, os pais que ainda não passaram por isso, né? É uma vivência também que eles estão inaugurando esse processo de escolha profissional. Então, eu penso que uma das coisas que a gente tem que perceber é assim: primeiro, se dar conta dos nossos desejos, que é fácil? Não. Mas as nossas uhum, expectativas, o que é que nós queremos para os nossos filhos? E daí eu acho que a gente precisa se aproximar desses filhos, no sentido de ter um diálogo para conversar. Talvez nesse momento fosse um momento da gente começar a se dar conta também do nosso processo de escolha. Até que ponto, lá atrás, na minha uhum, história de vida,
coisas que eu vivi no meu processo de escolha não está interferindo também nesse momento na escolha do meu filho ou da minha filha da profissão? Até que ponto os meus medos, que hoje eu vejo que é tão real, né? O medo de, será que o meu filho escolher, ele vai conseguir emprego? Né? Ele vai conseguir se inserir no mercado de Aham. trabalho. Hoje, esse componente do mercado de trabalho assim é tão forte no processo de escolha e vem de um receio, de um medo dos pais, né? Então eu penso sempre assim, Adriana, que os pais eles precisam caminhar junto dos filhos nesse momento, mas caminhar junto é ter para mim um estilo parental de facilitar, que não é aquele Aham. estilo de meu filho, você pode escolher. E aí, quando o filho começa a pensar na escolha, ele traz aquelas possibilidades, né? Você pode escolher nesse leque de possibilidades. Não é assim, né? E também não é aquele Aham. pai de faça o que você quiser, do jeito que você quiser, e quase negligencia o filho. Também não é. Para mim, o estilo parental facilitador é aquele estilo parental e que, para mim, esse momento de vida do filho é importantíssimo, que eu quero participar, eu quero estar junto, mas eu reconheço que eu tenho meus limites e as minhas possibilidades, que eu tenho as minhas questões internas, Uhum. pedir ajuda se for necessário, sentar para conversar com o filho, né? Eu posso até compartilhar aqui uma vivência que eu tive há pouco tempo, né? Assim, bem interessante, que eu estava no processo de escolha profissional de um filho e ele escolheu profissões totalmente diferentes da que tinha na família. Era uma família da área da saúde, em que os pais, os dois médicos, então o menino só respirava saúde, né? E aí os pais também só conheciam cursos da área da saúde. Quando ele foi escolher a profissão, qual foi o curso que ele escolheu? Ele ficou entre comércio exterior e relações internacionais. Aí eu me lembro como hoje que a mãe ligou para mim e disse assim: Roberta, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Porque eu não conheço nada desses dois cursos. E o menino disse que é um desses dois cursos que ele vai fazer. Eu disse: vamos começar a conhecer. Vamos começar a ir atrás, vamos começar a Aham. saber, né, assim, como é que é e tudo. Então, eu digo muito que a gente tem que ter uma abertura de aproximação desse filho, de escutar e de buscar, porque às vezes a gente tem, Adriana, as nossas representações sociais, quais as profissões que são valorizadas, né, para nós. E a gente acha que se ele escolher Aham. um outro caminho, ele não vai conseguir caminhar, só vai em cima daquele que Uhum. é valorizado, né, assim, por mim, pela minha família, por um social. Então, eu penso que a família precisa estar perto, precisa ter essa abertura de diálogo, precisa olhar para ela nesse processo de, né, de escolha profissional de um filho, o que é que está incomodando, quais são as questões aí. E eu acho que, se for preciso e necessário, buscar uma ajuda de um profissional para ajudá-lo também nesse processo, sabe? Daí a necessidade que eu Uhum. acho, eu defendo a bandeira de trabalhar muito juntinho da família, né? Sim, porque a gente precisa estar É. junto dos pais também, né? Porque é uma vivência dual. Os filhos passam por isso, mas os pais também passam por essa vivência. A gente precisa acolher Uhum. esses pais e estar junto deles, né? Aqui também, assim, na Facilitando, a gente sempre atua com os pais também. A gente faz questão de trabalhar com a família, né? Por conta justamente, assim, de todas essas influências que a família tem, né? Ela tá, eu diria até assim que a criança, né, o jovem que é hoje jovem, mas ele cresceu dentro de influências ali de sistemas, de formas de pensar o mundo, né? Dentro dessa família. Então, a gente costuma na entrevista inicial, principalmente se for menor de idade, a família está junto, né, o pai ou a mãe. E no final também, na hora do feedback, para esse pai, essa mãe que quiser, né, que não é obrigatório, mas a maioria vem, né, justamente por conta desse anseio de poder ajudar o jovem, poder ajudar o filho, né? Mas justamente Uhum. assim, conversar com ele, porque às vezes a gente vê, igual você trouxe, algumas resistências, igual a gente já teve um pai, né? Não, mas ele tinha que fazer tal coisa. E aí, quando a gente foi conversar no feedback, dar os feedbacks, ele estava fazendo com o filho a mesma coisa que o pai dele fazia com ele. Né? Então, assim, e como é que foi o A seu processo repetição. de escolha, fulano? Quando foi você escolheu o seu curso? Como é que foi? Ah, o meu pai falou que eu tinha que ser militar, que o militar que dá, e aí depois que eu aposentei do militarismo, que eu fui fazer o que eu queria. Ah, e como é que tá funcionando agora com o fulaninho? E aí o pai caiu a ficha e falou assim, cara, tipo, É, não, eu vou correr atrás, eu vou saber o que, que esse curso faz para poder ajudá-lo, né? Assim, poder conversar com ele. Era um curso um pouco diferente também para o ambiente dos pais, mas o quanto que a família, assim, é importante no processo e não tem como mesmo. Acho que quem está assistindo a gente que faz orientação profissional, está querendo começar a mexer com isso agora, a família tem que ser nossa aliada, né?
Assim, a gente É, tem que trazer a família para esse momento de discussão ali. é. Tem uma pergunta assim, como ajudar os nossos filhos, né? Assim, sem interferir. Eu sempre penso assim, eu acho que a Aham, primeira coisa que a gente tem que pensar nesse processo de escolha é assim, como é que é para mim um filho que está nesse momento de escolher a profissão? Como chega para mim isso, né? O que é que eu sinto e o que é que eu uhum, penso em torno disso, tá? Porque nós somos pessoas nesse processo e nós estamos nessa relação. Segundo momento, eu acho que a gente precisa é conversar um pouco com o filho, né? Conversar não no sentido de cobrar, porque também o que acontece na nossa cultura, a gente escolhe muito cedo. E a gente escolhe muito cedo, aham, e os pais vêm muito com aquela postura de que assim, eu tenho que terminar o terceiro ano sabendo o que é que eu quero. Por que que eu tenho que terminar o terceiro ano sabendo o que é que eu quero? Muito bom se eu conseguir, né? Mas eu ainda vou vivenciar, eu ainda aham, vou experienciar, né? Assim, eu posso confirmar ou não confirmar, mas a nossa cultura muito cedo, a gente tem que escolher, né? Assim, um curso. Então eu penso que a gente tem que ter uma postura aberta frente ao nosso filho para propiciar a ele possibilidades, né, que ele possa olhar para si. E aí vem algumas dicas. Do que é que os nossos filhos gostam? Quais são os interesses deles, né? Que é um tema que a gente trabalha bem. Tem alguém que perguntou aí, eu estou dando umas dicas, né? O que é que o meu filho tem de isso. forte, né? Que ele tem de desenvoltura, que ele faz com maestria, né? Assim, como é a forma de ser dele? Na escola, né? O que é que ele mais se destaca? Quais são as características pessoais ou habilidades que eu reconheço no meu filho? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu gosto muito de escutar os pais e de perguntar assim a eles, sabe, Adriana? Sem dar nome aos bois, assim, sem dizer qual é a profissão. O que é que você percebe do seu filho? Né? Apresenta o teu filho Aham, para mim. Eu gosto muito de pedir eles para apresentarem o filho para mim. E eu gosto que os filhos escutem. Muitas vezes eu faço isso numa primeira sessão, quando tá os pais e os filhos, né? Assim, porque eu gosto que o filho também escute e perceba, né? E às vezes o pai diz assim, eu vou dar um exemplo, tá? Ah, tá. esse meu filho, ele é muito bom de argumentação, né? Ele é muito bom de falar, de se colocar, de argumentar. Quando a gente escuta isso, qual é a profissão que vem logo na cabeça da gente? Diz aí Não, o que é que tu acha, direito, né? Adriana. Direito, né? Eu Mas acho que o vamos lá. direito. Mas vamos lá. Só é o direito que tem argumentação? Só é o direito que vai lidar Não. com isso? De jeito nenhum. Tem tantas profissões que lidam com Aham, isso. Aí, quando eu olho o direito, até que ponto isso não é um desejo meu de querer que esse filho faça o direito? Porque tem tantas profissões que vai lidar, gente, com a argumentação que não é só o direito, né? Então, o que a gente precisa aham, entender e compreender os pais é assim, o que que a gente conhece dos nossos filhos e que áreas, né, que profissões podem ter possibilidades. E a gente tem alguns sites, gente, hoje, que a gente pode ajudar, né, assim, na parte da informação profissional, que é tão importante que os filhos desconhecem, né, assim, que eles precisam conhecer, porque como é que eu vou escolher um curso se eu não sei nem o que é que existe? Né? Se eu só tenho, assim, uma aham. pequena parcela, né, de conhecimento sobre as profissões. Então, é outra coisa que os pais podem estar fazendo com os filhos, né? Eu estou dando umas dicas para alguém que perguntou bem por aí, Adriana, né? Aham, tá Para ótimo. ajudar e facilitar. Eu já vi que a Marina colocou direito, a Juliana falou vendedor também, né? Olha aí. Precisa da argumentação ali, né? De falar bem, de se posicionar o professor. Isso mesmo. E se a gente Exatamente. pensar, todas as profissões, eu acho que uma grande parte delas, quanto mais bom de argumento você for, mais você convence o outro do seu trabalho, né? Do que você faz. Então, É, mas a primeira coisa que vem ali quando fala, não, argumentar, ser bom de defender suas ideias e tal, não, pá, direito, né? Isso é é. legal porque, por exemplo, eu tive um orientando há pouco tempo também, que o pai queria muito que ele fizesse medicina, mas não tirava nada da cabeça da medicina. Eu falei, gente, mas isso você faz intervenção, você vai, meu Deus, mas tem um negócio esquisito aí, né? Aí lá pelas tantas, fazendo a árvore genealógica das profissões, né, da família, fui descobrir, assim, numa fala que veio solta, que o sonho do pai era medicina. Mas, por uma questão de não conseguir fazer, tinha tentado, acho que 2, 3 anos, e foi fazer o direito. Eu falei assim, cara, agora assim, cai uma ficha assim, do tamanho de um orelhão na cabeça, né? Justamente porque É. aí, e aí quem é orientador, por isso que é importante você estar atento a tudo isso que está em volta ali, do que os pais nos trazem, né? Isso. E eu digo assim, que dependendo da forma com que os filhos agem, do comportamento deles e da relação deles com os pais,
também vai interferir nesse processo de escolha. Eu digo que é uma relação mútua, né? Eu, enquanto mãe, Aham, interfiro, mas o meu filho também interfere. Por quê? Porque, às vezes, os filhos precisam sentar e conversar com os pais e não dizer amém, né? Sim, sentar e aham, conversar, trazer... Eu acho que quando existe conhecimento, um autoconhecimento, né? Assim, que a gente trabalha tanto no processo de escolha profissional, quando existem aspectos e critérios, eu acho assim, concretos, eu acho que vale a pena sentar com o pai e a mãe e conversar, né? Mas como muitas vezes o jovem não busca ajuda, às vezes os pais também não procuram essa ajuda, né? Os jovens têm dificuldade de escolher e acabam tendo a necessidade, né, nesse momento, de fazer o que a família quer. Então, muitas vezes, o que é que a gente percebe? É que o jovem deixa, né, a família interferir e faz o que a família quer, mesmo que lá na frente ele perceba que não é, né, assim, o que ele queira e aham. crie mais amadurecimento para lidar com isso, né? Mas, no entanto, nesse momento, eu acho que tanto o jovem pode buscar os pais, como os pais podem buscar os jovens. Mas aí depende, gente, de uma coisa que a gente precisa parar para pensar como mãe, como pai. Até que ponto eu dou abertura para o meu filho para conversar sobre isso? Porque eu dar abertura não é escutar só o que eu quero, não. Eu posso escutar o meu filho dizer que ele quer a música, que eu estou trazendo a música por quê? Porque nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, olha aí a arte sendo valorizada, resgatando a gente aí, né? E geralmente a arte Aham. não é na nossa cultura, né, algo valorizado como profissão, né? Então eu penso que nesse momento é um momento assim de ambos os lados, tanto os filhos como os pais precisam ter um diálogo, né? Tanto é que eu digo assim, é um diálogo possível em cima de algo que é importante para os dois, né? E que isso é tão necessário e que vai ajudar tanto, né? E os pais realmente ouvirem, né? Porque às vezes eles já ouvem com três argumentos contra, né? Então, assim, eu pensei em fazer a música, pai. Não, mas ó, a música não dá dinheiro. Você tá achando que você vai ser Jorge Mateus da vida, né? Tipo assim, você tá... E aí já vem com três argumentos contra. Então o filho fala, cara, é como se eu como é que eu vou continuar essa conversa, né? Então, assim, eu acho que realmente isso que você trouxe do ouvir, né? De conseguir ouvir até o final, entender por que, que o filho está trazendo aquilo, né? E às Nós vezes temos até três perguntas. Pode completar, tá. Roberta? Desculpa. Não, e às vezes eu Não, ia pode dizer falar. até assim, Adriana, conhecer as profissões, porque às vezes tem a nossa Aham. representação social das profissões, né? E a gente não está aberta a conhecer. A gente só quer conhecer aquelas Aham. que são valorizadas na nossa cultura, né? E tem tantas profissões surgindo, profissões novas, profissões que tem tudo para crescer, né, na nossa cultura. Então eu penso que tem que ter essa abertura desses pais também de buscar outras possibilidades para o filho, né? E não ficar com aquela visão preconceituosa, né, de uma representação social de menino, se tu fizer isso, vai morrer de fome. Quem diz, né? Quem pode dizer isso? A gente tem tantos exemplos, né, de pessoas de diversas áreas que Aham. se dão bem e se deram bem na profissão, né, que a gente não pode chegar e dizer isso, né? Assim, então eu acho que essa abertura para o novo é importante, né? E eu acho que até entender se quando eles me trazem isso, ele vai morrer de fome, ou isso não ganha dinheiro e tal. Eu gosto sempre de perguntar: morrer de fome é quanto? Porque às vezes eu morrer de fome não é tanta fome assim, não, né, Roberto? Morrer de fome Isso. é quanto? Quanto que ele morreria de fome? Ou assim, eu acho que o menino às vezes, eu quero ganhar bem, eu quero realizar. Quanto que é isso? Você tem noção do quanto que é isso? Claro, né? Eu quero ganhar 50 mil, todo mundo quer ganhar 50 mil, 100 mil. Mas dentro de uma realidade, o que é ganhar bem? Né? Porque às vezes fica muito Isso na mesmo. fantasia também, né, Roberto? Do que é e não tem isso em real, assim, em concreto, Sim. né? A Elisa mandou uma pergunta aqui. É, eu indo, deve ser eu uso, né? O site do Guia dos Estudantes. Você utiliza outro? Aqui na Eu, Facilitando, a gente indica também as descrições das faculdades dos cursos, né? Então, isso. aqui, por exemplo, a gente tem a Universidade Federal de Juiz de Fora com vários cursos. Então, você pode entrar lá, tem uma descrição, tem a grade curricular que a gente usa, né? Não sei se Pronto. você usa algum outro também, Isso. Roberto. Tem o Guia do Estudante, que eu gosto que ele é bem realmente atualizado, mas vamos imaginar se o jovem, dependendo de onde ele quer, se ele quer fazer aqui em Fortaleza, né? Quais são as possibilidades que a gente tem? E eu acho interessante ir nas universidades também, quando ele está nesse processo de definir as profissões, porque a gente sabe que às vezes um curso na universidade é um pouco diferente da outra.
né? Assim, então, eu acho Uhum. interessante ele ver o curso, o que é que ele vai estudar, né? Ter contato com profissionais, que é uma coisa que eu estimulo muito aqui, Adriana, não sei você, mas assim, quando eles estão no Também. processo final, né, de contar, de definir, digamos assim, a profissão, eu tento buscar também profissionais para que eles possam conversar, ter contato, né, entender o trabalho, chegar mais próximo deles e aí ajudar nesse processo deles de identificação, né, assim, tomada de decisão. Então, as universidades também eu aconselho, né, assim, entrar nas universidades, principalmente aquelas que eles podem, né, ter interesse. Uhum. A Cristina Magalhães fez uma pergunta também, ó. E quando seu filho desiste já dentro da faculdade? Ele diz que não é o que ele quer. Fazer o quê? Fazer com que ele insista mais ou aceitar a opinião dele? Acho ótima essa pergunta. Ótimo, porque todo dia eu lido com ela, né? Então, se ele fez uma escolha e ele está percebendo que ele não quer, primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, o que é que está desmotivando para ele dizer que não quer, né? O que é? É a falta de Uhum. identificação? É alguma, às vezes alguma coisa pontual numa disciplina que eu fiz que eu não estou gostando, né? É um momento de vida que eu estou passando. O que é que está interferindo para eu dizer que eu não quero esse curso? Primeira coisa que a gente tem que investigar é conversar com ele sobre isso. Se chegar à conclusão que realmente é uma falta de identificação, que ele não quer esse curso, né? E ele trouxer argumentos disso, e aí eu acho que muitas vezes na minha visão, como ele fez uma escolha, uma reescolha, né? Assim, eu acho interessante ele ter um acompanhamento de uma profissional. Por quê? Uhum. Porque ela vai escutar, né? Ou um profissional vai escutar um pouco essa primeira escolha dele como foi, que fez ele fazer essa escolha, como foi esse processo dele, e daí começar a trabalhar com outras possibilidades. Porque o jovem que vem para uma reescolha, ele vem com muito medo. Porque esse medo dele é o Aham. medo de novo entrar num curso e fazer o que ele não quer, de decepcionar os pais, de gastar dinheiro se for uma universidade particular, né? São tantas questões que ele traz, né? Então eu acho que o interessante nesse momento é você buscar uma ajuda para que ele possa se perceber diante dessa primeira escolha, padrão de escolha que ele fez, para daí a gente ver novas possibilidades de escolha. Mas o primeiro momento é escutar, né? Escutar esse jovem, porque Aham. nós, enquanto pais, a gente tem uma postura, muitas vezes, de insistir. Essa postura de insistir está errada? Não. Mas a gente precisa compreender o que está desmotivando esse jovem, né? E se for realmente falta de identificação, né? Porque às vezes pode ser algo momentâneo. Eu já tive no programa de reorientação na universidade jovens com aspectos momentâneos que estavam interferindo e que não estava muito claro para eles e não era falta de identificação, né? E aí, assim, você tem que deixar isso claro, né? Para daí ver que possibilidades, o que é que você pode fazer posteriormente. Aham. Eu acho que é justamente isso mesmo, assim, é entender como que foi feita essa escolha, né, Roberto? Porque às É, vezes a gente vê muito, assim, foi uma escolha às vezes impensada, uma escolha meio na fantasia do que era o curso, né? Então, assim, eu acho que o que você trouxe do profissional é conseguir olhar, né, ajudar com que ele veja também, que eu acho que é até mais importante, ajudar com que ele veja como que ele fez aquela escolha, até para minimizar a dor, né, de ter que fazer uma outra escolha, porque eles chegam sim, assim, muito. Imagina, se para fazer a primeira escolha já tem um medo de errar, né, de decepcionar, quando eles entram e vão fazer uma segunda escolha, isso é pior ainda, né? muito, muito mais intenso. Isso. A Marina também mandou. O que vejo muito são pais que já possuem empresas e querem que os filhos façam administração de empresas para poder dar continuidade. Olha, vou trazer essa questão que eu já vivi isso, né? É errado? Ah, Não. Se eu tivesse um pai que tivesse uma empresa, a primeira coisa que passaria na minha cabeça é: não vou poder trabalhar com ele, tem alguma coisa nessa empresa que tem a ver comigo. Eu acho que essa forma de pensar, de início, eu acho que ela é possível. Daí o interessante é a gente perceber uhum. de fato assim, o que é que essa profissão tem a ver com ele, independente desse negócio desse pai. Independente da empresa desse pai, né? Que identificação a administração tem com ele. Mas começar a pensar por esse caminho é possível. Agora, o que ele precisa é tomar conta disso, né? O que que me identifica? Qual é a relação que eu vejo que essa profissão tem comigo? Que não é só me garantir um emprego ou trabalhar, né, na empresa do meu pai, né? E se a gente pensar também, por exemplo, quem é do direito e tem um escritório, já tem todos os clientes ali, também teria essa facilidade do filho, né?
for para a área do direito, Aham. quem tem um consultório já como paciente, né? Eu acho que é entender o que além, o que da profissão, né, a pessoa se identifica para além desse fator, que é importante. Eu Sim. sempre falo para os filhos, não é errado pensar nisso, que realmente é algo, Não. digamos assim, é positivo na sua vida. Você tem isso, às vezes, que outros não têm. Mas não é só Sim. por conta disso que você tem que fazer escolha, né? Tem outros fatores aí que você precisa entender se tem a ver com você. Bom, mas nossa, o nosso tempo está quase acabando já. Oh, Roberto, meu está sendo Deus. bom demais conversar com você. Tem, Eu queria que você tem uma falasse um pessoa. pouco. Deixa eu só Oi, responder essas duas aqui. Tem uma que perguntou se eu trabalho de grupo pode. individual, bem rapidinho, né? Gente, eu amo trabalhar em grupo, adoraria trabalhar em grupo na clínica, mas os jovens, eles não vêm de bando, né? Eles vêm de um a um. E é difícil a gente formar grupo no consultório, mas na universidade, no programa de reorientação, a gente tem uma parte toda de grupo. Mas grupo é muito rico para os jovens, então a dificuldade, às vezes, em Uhum, clínica, trabalhar em grupo é dessa forma, mas é riquíssimo trabalhar em grupo. Apesar de que tem alguns jovens que eu acho que ele traz uma demanda mais individual, tá? Também. Aí tem uma uhum. Cristina, que bom, eu não tô vendo a hora também passar essa pandemia, Cristina, para eu começar a trabalhar mais, né? Poder ajudar mais pessoas, viu? Que bom ver você aqui. A escola trabalha muito em grupo. A escola é um espaço privilegiado, gente. Os jovens já estão lá, tanta coisa que a gente pode fazer. Pena que muitas vezes o profissional de psicologia, né, Ju, ele não dá conta só disso. Tem tantas coisas para a gente fazer, né? Que às vezes fica difícil Uhum. trabalhar a orientação profissional da forma que a gente gostaria, né? Mas as escolas, nós temos umas escolas maravilhosas aqui em Fortaleza, viu, Adriana? Assim, desenvolvendo trabalhos muito bons. Aqui também. Inclusive, segunda-feira, a gente vai ter um profissional aqui de Juiz de Fora, um pedagogo, falando sobre a experiência dele na escola particular que ele atua e a gente tentando fazer um paralelo também com a escola pública, que ele tem o olhar da escola Legal, pública e o olhar da escola particular, né? legal. Então, realmente, sim, o espaço da escola tem que ser trabalhado em grupo, né? Eu acho que o grupo também é riquíssimo. A discussão de um faz com que o outro reflita, o Total. posicionamento de um, né, faz com que o outro Ajuda. solte também, e ia ser muito legal mesmo. E deixa Roberto, eu queria só que você falasse apontar. rapidinho do seu. Oi? Adriana, deixa eu só apontar uma coisa que eu me lembrei bem rapidinho. E o grupo tem uma coisa boa no tema da família. Às vezes, quando está Ah, trabalhando o tema da família no grupo, o legal é que a gente não precisa se colocar. Eles mesmos se colocam. Então, quando tem um que diz assim, meu pai, eu não sei o que é que eu faço, meu pai só quer que eu faça tal curso, o outro olha e diz assim, por que que tu não conversa com ele? Por que que tu não faz isso? Então, o grupo tem esse lado, né, de que os jovens, eles dizem as uhum. coisas sem precisar, muitas vezes, a gente falar, né, no grupo. E o tema da família é um Ele, dos temas, né, que quando a gente trabalha em grupo, a gente vê que suscita muito os jovens. e eles mesmos vão dando soluções, né? E aí é legal que a É, solução não é do psicólogo, não é do profissional, né? É o do par ali, né? O par dele que está dando a solução, né? Eu vi que teve isso. alguém que perguntou que horas que é a live na segunda-feira. Marcela respondeu aí sempre 17 horas, viu, pessoal? Amanhã também tem. Desculpa, amanhã também tem. Amanhã a gente vai estar falando de orientação de carreira. Super legal. Professora, eu queria rapidinho que você falasse sobre o seu projeto Dialogando, deixasse alguma Tá. dica aí para o pessoal que está assistindo. Vamos lá, bem rapidinho, né, gente? O Projeto Dialogando, ele já vinha um desejo meu muito grande de trabalhar, porque eu percebi a necessidade de inserir a família, né, nesse contexto. E o ano passado eu tive dois grupos de pais, né, assim, que trabalhei junto com uma psicóloga que está aí também, em algum canto é a Alessandra, né? E foi muito legal, porque o nosso objetivo era o quê? Era trabalhar o pai e a mãe no processo de escolha dos filhos. Então, foi uma oficina que a gente fez com esses pais, em que foi centrado nos pais. O objetivo dessa oficina era não só a gente compartilhar algumas coisas com os pais, mas poder abrir lá um espaço para que eles pudessem se colocar, para que eles pudessem trocar experiências e a gente pudesse acolher todas as questões que os pais vivem em torno desse processo de escolha profissional. Então, nós fizemos, esse Uhum. ano eu também quero fazer, né? A gente ainda não fez por conta da pandemia. A gente teve uma participação muito legal dos pais e um acolhimento muito bom. No final, o nosso intuito realmente era trazer contribuições junto a eles para que eles pudessem levar para os filhos, né? Então, eu sinto a necessidade de trabalhar junto com os pais,
Porque se a gente trabalha com os filhos e a gente sabe que a família interfere no processo de escolha, que tem todos os modelos, né, familiares nesse processo de escolha, a gente precisa trabalhar do outro lado também. De que forma nós, profissionais de psicologia, a gente pode estar junto a esses pais que têm dúvidas, que têm as questões deles, que têm conteúdos, né? Então, eu digo que foi um trabalho muito bacana, né? Nós tivemos 2 grupos, tivemos mais mães do que pais, mas os pais que foram participaram bem, né? Foi bem, assim, participativa a ação deles. E esse ano a gente deverá ter. Eu estou esperando só a pandemia passar. Eu pensei em fazer num ambiente virtual, mas eu gosto do contato e eu acho que o contato é necessário para esse tipo de trabalho, sabe? Então, estou esperando só a gente passar esse tempozinho aí para a gente poder começar a trabalhar com os pais. O objetivo maior é dialogar com eles, né? Sim, é escutar esses pais e poder contribuir para que eles possam levar para casa algumas coisas, né, que contribuam nesse momento de escolha profissional do filho. Ótimo. É, assim, um trabalho maravilhoso, assim, que quando a gente viu, a gente ficou, assim, apaixonado, porque a gente vê o quanto que os pais precisam e muitos também estão sedentos desse olhar para eles, né? Desse olhar de carinho para eles também, de ajuda, né? Com eles, né? E você vai fazer uma live segunda-feira também com a professora Dulce, né, Roberta? Para chamar o pessoal para participar. Vou fazer propaganda aqui para vocês, gente. Agora a gente vive de live, né? É bom, né? Que a gente compartilha as coisas que a gente acredita, estuda. Gente, Isso. eu e a Dulce, né? A Dulce, acho que quem é profissional da área de orientação profissional sabe de quem eu estou falando, né? A Dulce é uma das pessoas com que eu aprendi e aprendo todos os dias, né? Assim, foi com ela que eu comecei na área de orientação profissional. Ela é uma grande psicóloga, trabalha nessa área, professora, escritora, tanta coisa que a Dulce é. Então, a gente vai estar conversando com ela segunda-feira, né? A gente vai conversar sobre a formação em orientação profissional e alguns aspectos que a gente acha que é interessante para quem trabalha na área de orientação profissional. Para nós que trabalhamos, que abraçamos essa prática, que gostamos, né, de estar trabalhando com os nossos jovens, que cuidados a gente precisa ter, o que é que a gente precisa conhecer, as nossas intervenções. Então, a gente vai poder estar trabalhando um pouquinho sobre isso e conversar sobre a formação de orientação profissional que o Instituto C tem, que é bem bacana, que eu fiz, você também fez, né, Adriana? Fiz, aham. Pois é, né? E que tantos aqui fizeram, eu estou vendo muitos ex-alunos, né, aqui da formação de orientação profissional. Então, a gente vai conversar muito com ela na segunda-feira, às 19 horas, Adriana. Ok, então alguém perguntou aí que horas que ia ser, 19 horas. Elisa, Isso, 19 horas, Cristina, né? Bom, eu queria agradecer a você, Roberto, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter contribuído, né, trazido tantas coisas legais aqui para a gente poder conversar nesse tema que eu acho que também viraríamos à noite se o Instagram não nos cortasse, né? Conversando só porque, assim, a gente tem muito o que falar, né? É muito, assim, rico, né, as discussões com relação à família. Então, assim, eu acho que ainda a gente ainda vai ter outras oportunidades. Queria agradecer você, a sua disponibilidade, né, por estar aqui contribuindo com a gente, contribuindo com todo mundo que estava aí assistindo a gente. Queria convidar, então, a todos, né, que até dia 30 nós vamos estar fazendo lives também, todos os dias, às 17 horas. E no dia do trabalho, já que a gente está em casa, de quarentena, né, dia 1 e dia 2, nós vamos fazer a jornada da orientação profissional de carreira, para conversar mesmo um pouco sobre esse processo de orientação, né? Os desafios, o trabalho online, as ferramentas que se usam, enfim. Então, tá todo mundo convidado aí, tá bom? Gente, muito obrigada, legal. Roberto, muito obrigada. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço, Adriana, você e a Marcela pelo convite, né? Espero ter contribuído aqui com quem escutou, né? E com certeza vou me fazer presente aí nas lives de vocês, tentar contribuir de alguma forma, viu? Pode contar com a gente obrigada. Também. Tá, gente, tchau, um beijo, bom domingo. Bom sábado. Tchau. Tchau.